Futebol Clube, com Dimara Oliveira. Dimara, bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo ótimo, e você? Estou vendo aqui o nosso amigo Thiago Alves, a nossa retaguarda da informação esportiva, lembra que o Cruzeiro venceu todas as partidas que jogou sem o Montilho desde o ano passado. 5 jogos e 5 vitórias sem Montilho. Não estou dizendo que o Montilho não faz falta, porque é um craque, faz falta em qualquer time, né? 3 pelo Mineiro, 2 pelo Brasileiro. O Cruzeiro é muito dependente do Montilho, todos nós sabemos, o camisa 10 do Cruzeiro é um ponto de referência para todos os jogadores, mas a pergunta é o seguinte, quem entrar dá conta do recado sempre? Ele vai mudar taticamente a equipe, já que ele vai entrar com o Leandro Guerreiro, confirmado. Eu imaginava que seria o Leandro Guerreiro, porque na ausência do Henrique, ele se utilizou o tempo inteiro do Guerreiro. Como é um jogo fora de casa, né, tem essa situação. O Cuca, ele é ofensivo, ele gosta dessa equipe pra frente, mas ele sabe perfeitamente da rivalidade, do que é jogar na Argentina, né? Então ele tem os seus fatores para segurar um pouco mais a equipe. E aí ontem ele pediu que a assessoria avisasse aos jornalistas que estavam acompanhando o treinamento do Cruzeiro que a opção dele seria pelo Guerreiro. Então ele vai mudar um pouco taticamente, porque vai de 3 volantes, né? Tendo só o Roger na armação. Só que tem uma coisa, Paulo, que quando a gente define essas situações tipo, olha, vence com o Montilho, não vence com o Montilho, o Cruzeiro tem jogadores qualificados que hoje, nesse coletivo que o Cruzeiro faz e que dá tão certo, eles conseguem suprir a ausência de um jogador tão importante como é o caso do Montilho. Né? Você tem o Roger, que tem essa condição técnica muito, muito boa ali na armação também. Você tem o próprio Gilberto, que depois você pode estar deslocando ele numa situação tática de jogo também para essa questão da armação. Então o Cuca trabalha muito bem esses jogadores, e mais do que isso, esses jogadores se conhecem muito, né? Se revezam muito, acho que é essa a palavra. E dentro de campo também, quando a gente diz para o torcedor que é uma situação de jogo ou uma situação tática, é porque esses jogadores, e é bom que o torcedor preste atenção, eles alternam as suas posições durante a partida. Então, como o Cruzeiro é uma equipe muito entrosada, vem jogando junto há muito tempo, tem esse fator todo a seu favor, eles se alternam por ali. Então, e você vê que você vê que o próprio Henrique vai muito à frente, o Fabrício quando joga e vai voltar a jogar também vai muito à frente. Então, você tem essas alternâncias que o Cruzeiro tem, que fazem com que ele não ressinta tanto a ausência do Montilho, com toda a importância que o Montilho tem. Agora, a gente brincava ontem com aquela história do Estudiantes, não é que ele não vai jogar mesmo, Verão? Mas eu não sei, será que isso não é uma milonga argentina, não? Acho que não. Eu fico imaginando. A Argentina é muito milongueiro. Na verdade, é até uma característica do argentino, e não estou aqui dizendo que seja uma característica negativa, não, mas eles são milongueiros. Eles têm uma linguagem própria do portenho, daquele que nasce em Buenos Aires, chamada lufardo, que é uma forma de inverter as sílabas da palavra para que você, gringo, vindo de fora, não entenda o que eles estão falando, mesmo em espanhol, mesmo em castelhano. É uma coisa de louco isso, mas vamos lá. E segundo o técnico do Estudiantes, o Eduardo Berizzo, ele decidiu poupar os 5 titulares por conta dessa maratona de jogos que o Estudiantes... Você sabe uma coisa? Eu acho que você ficou com medo, foi de tomar uma goleada de novo, daí ele pode falar assim, era um time misto. Não é? Quem sabe se foi isso, se essa milonga foi nessa história aí. Ele ficou com medo de tomar uma goleada e falou assim, é misto agora. Pipocado. É misto para não ter problema. Pipocado. Bom, de qualquer forma, a gente está brincando, obviamente, vai ser um grande jogo, até porque a gente sabe que dentro dessa rivalidade, quem entrar vai querer se superar. O Cruzeiro sabe perfeitamente disso. O Cruzeiro e os Estudiantes estão encarando com muita seriedade essa Libertadores, as potencialidades que eles têm. É claro que para os Estudiantes ele já está classificado, é menos importante, porque ele não vai disputar o primeiro lugar geral do grupo, porque ele não vai bater de 8 no Cruzeiro. Então ele fica mais tranquilo. Mas são 2 equipes que a gente sabe que podem chegar nas próximas fases da Libertadores de uma forma melhor ainda. Então toda a atenção do Cruzeiro é pouca nessa partida, sem dúvida nenhuma. Vou olhar para você bem diretamente nos olhos e pedir a sua aprovação no ar. Direi 2 nomes e você responderá para mim, são esses os 2 nomes de reforço que o Atlético tem interesse. Belete, que estava no Fluminense, e Keirson dos Santos. Olha só, o Belete já faz um tempão que ele rescindiu o contrato, não é interesse do Atlético. A gente pode dizer que das últimas informações que a gente tem da diretoria é que o Ciro, esse do esporte, ele realmente foi oferecido ao Atlético. Parece que não foi assim muito bem. Assim, disseram assim, nossa, que bacana, que bom. Não foi bem assim. Mas é um jogador que, quem sabe, em alguma negociação pode vir. Mas ele não é esse atacante que a gente tem falado nos últimos
últimos dias. Esse atacante que a gente está dizendo é um jogador que está em time de primeira divisão, tem um outro conceito, é um jogador novo, um jogador de investimento e mais. Esse lateral também que o Atlético está contratando é um lateral também para composição de grupo. Também não é, o pessoal não precisa achar que vai vir. Pode até ser que resolva o problema, aí depende do jogador, mas também não é nenhum grande nome. E mais um volante. Então o Atlético deve anunciar essa semana esse atacante que a gente está dizendo, que já tem um nome, é um jogador de primeira divisão, um lateral e um volante. São os 3 jogadores que o Atlético está trabalhando. E aí vai dando aquela história que a gente estava falando, né, Paulo, de composição. Você já tem o Daniel Carvalho com a sua experiência, que já modificou o time diante da Caldense, o próprio Mancini com a sua experiência, com a sua história dentro do time, o Hever na zaga, o Leonardo Silva. Aí você pode dar o suporte para esses meninos que estão entrando também. Sim. O próprio Bernard que está fazendo, o Leleu, enfim, todos que estão entrando e que o Dorival quer dar essa oportunidade também. E é o momento de estar observando esses jogadores nessa reta final de Mineiro aí, já que os outros que estão chegando não podem jogar. E aí você lembra que o Richarlison não está jogando porque está contundido. Você tem o Guilherme para estrear o atacante. Você tem o Dudu Cearense, que já foi confirmado. Você tem o Marquinhos Cambalhota, que também já está confirmado. E aí, você trazendo mais esse atacante que eu estou dizendo, que é um cara de nome aí, mais um volante, mais um lateral, acho que você faz uma recomposição já desse Atlético. E aí vamos ver o que o Dorival faz trabalhando com esses jogadores para estar tentando mudar a história. Lembrando o seguinte, qualquer jogador que chegar agora só vai poder jogar o Campeonato Brasileiro. Então o Dorival vai trabalhar em 2 frentes. Essa reta final de Mineiro com um grupo e os outros jogadores para o Brasileiro. Hoje, 2 de abril, tem rodada dupla da Liga dos Campeões, da UEFA Champions League. O Chelsea joga fora de casa contra o Manchester United e o Barcelona joga fora de casa contra o Shakhtar Donetsk. Isso. O Barça ganhou de 5-1, quer dizer, o Shakhtar, na minha opinião, já foi para o espaço. Agora o Chelsea pode reverter esse resultado. É o único confronto que eu acho que ainda tem possibilidade de mudar alguma história. Mas do Barcelona acho muito difícil que essa situação se reverta. Tá todo mundo esperando, Barcelona e Real, né? É isso aí. Dimar Oliveira volta ao 12:30 na tela da Band com tudo isso e muito mais no Minas Esporte. Dimar, um abraço. Bom dia.